Programa Mercado e Ação está de volta e agora recebendo o Dr. Gustavo Teiga, da Teiga Advogados Associados, que é especializado em Direito do Trabalho. Vocês atuam já em torno de uma década, né, o escritório de vocês? Justamente, já estamos há mais ou menos uns 10 anos já, trabalhando duro. O tempo passa rápido, né? Esse escritório, ele é especializado, ou ele tem uma ação bastante forte no atendimento às demandas do empregado. E a proposta hoje é a gente discutir quais são as demandas que o empregado tem a partir do momento que se percebe falhas nas empresas. Coisas que não podiam acontecer ou acontecem, enfim. Essa seria a nossa linha da conversa de hoje. O relacionamento é um problema entre empregado e empregador? Assim, né, Luiz? O relacionamento talvez seja um dos principais fatores que faça o empregado procurar um advogado, né, para ingressar com uma reclamatória contra a empresa. Mas que tipo de situação é o relacionamento? O chefe xinga o funcionário não quer se submeter à ordem, ou existe uma discordância? Normalmente o problema é com o superior. Né? Pode ser com um colega de igual nível, né? Mas normalmente é com o superior e não necessariamente o dono da empresa. Muitas vezes alguém que é subordinado ao dono, né? Como um gerente, sim, um coordenador que acaba talvez exacerbando o seu poder, né? E cria um mau relacionamento com os subordinados. Esse exacerbar o poder, isso é algum tipo de... acaba se caracterizando como assédio? Pode se caracterizar muitas vezes como assédio, né? Ou pelo menos o empregado ele se sente assediado. Talvez uma cobrança que é comum na empresa, né? E ele acha que não pode ser cobrado. O chefe é o chefe ou é o funcionário que é mal preparado? Eu acho que muitas vezes é os dois. São os dois. Então, quando chega esse tipo de situação, na verdade é uma represália ao chefe. Uma ação é vingança? Justamente, muitas vezes até é contra o próprio superior, nem contra a empresa, mas a legislação exige que daí se ingresse contra a empresa, não contra o diretor ou o gerente. Quais são as reclamações mais comuns? O mais comum é que o pessoal se queixa é hora extra, eles chamam de desvio de função, né, que eles acabam exercendo uma função pela qual ele não é contratado. Vamos fazer um parênteses, essa questão do desvio da função. Me explica um pouco mais quando ela procede ou quando não procede. Via de regra, ela procede quando o empregado ele exerce uma função que é realmente estranha para aquela que ele foi contratado e a qualificação pela qual ele foi contratado. Normalmente, é aí que se caracteriza o desvio de função, propriamente dito. A questão da função ser estranha a qual ele foi contratado, eu não sei o que é estranho, mas, por exemplo, se eu estou no escritório, eu tenho a função de atender no balcão, por exemplo, sim, e eu vou... De vez em quando eu passo a fazer o café também. Isso é um desvio de função? Olha, às vezes o empregado entende que isso realmente é um desvio de função, mas é quando ele exerce talvez uma função, ele é atendente, mas ele acaba tendo que coordenar os colegas. Acaba até acumulando essas duas funções. Normalmente, aí que se caracteriza que ele teria que ter recebido alguma diferença salarial, né? Mas, infelizmente, às vezes o pessoal ele se queixa que pede uma coisinha diferente pela qual foi contratado, ele já acha que é desvio de função. Ele falou, às vezes ele vai fazer o café para os colegas e tal, vai lá, acaba marcando alguma coisa diferente, ele já acha aquilo, já é diferente da função pela que ele foi contratado. E ele fica de bico quando pede, né? Sim. O contrato, na verdade, o contrato mal feito acaba dando margem para isto. Não é nem só no contrato em si, porque fica às vezes difícil do empregador estipular todas as atribuições do empregado. Se um contrato de trabalho tivesse a previsão, aonde tivessem todas as atividades que aquele funcionário pode, vamos exagerar, uma vez por semana retirar os lixos, uma vez por semana varrer o escritório em sistema de rodízio, uma coisa assim, mas que tivesse previsto no contrato dentro das atribuições, estaria correto. Às vezes o próprio empregador ele não coloca esse tipo de atribuição, porque daí ele já tem medo que o empregado vai cobrar, por exemplo, uma insalubridade. Por estar recolhendo lixo, né? Daqui a pouco cada um sistema de rodízio, efetuar a limpeza do ambiente de trabalho, né? Então ele acaba ficando meio receoso em colocar isso de forma escrita no contrato.
Nós estamos analisando, na verdade, a parte do conflito de interpretações ou de impressões acerca do contrato e do ambiente de trabalho. Agora, falando mais diretamente, quais são os maiores pecados que a empresa comete? Olha, eu vejo que são dois. Um é a questão do relacionamento interpessoal, que a gente já chegou a falar, né? Sim. Muitas vezes tem empresas que 80% das demandas são em razão de um problema com um superior. E aquele superior fica, porque às vezes até ele realmente ele é um bom gerente, acaba tocando o negócio mesmo, né? O dono da empresa. Bom gerente não, é um gerente de resultado. Justamente, de resultado. De resultado, não tão bom porque não teria Justamente, daí acaba no futuro criando um passivo. Justamente. Os empregados ficam com ódio. E a outra questão é a falta, muitas vezes, de documentação que os empregadores não têm. Às vezes não tem um registro correto de jornada, eles não registram corretamente os EPIs fornecidos pelos empregados, não acabam eventualmente pagando algumas verbas que não deveriam pagar e não integra a remuneração com prêmios e gratificações. Essa questão do registro adequado, como falasse dos EPIs, a gente sabe que todo EPI, quando vai ser entregue para o funcionário, ele tem que ter o seu registro. Mas a ausência de um registro adequado não significa que o funcionário não ganhou. Existe uma certa má-fé também do funcionário, numa situação como essa, que ele sabe que ganhou e sabe que está mal registrado? Isso é possível? É possível, justamente. Daqui a pouco, numa reclamatória trabalhista, ele pleitear, né, que havia uma relação informal na empresa, o empregador, por confiança com o empregado, não efetuava aquele registro. Né? E daí, infelizmente, o empregado pode depois ingressar dizendo que não recebeu esses EPIs. Não adianta ter perícia ajudaria? No processo judicial daí é obrigatório a perícia. Para fins de apuração de insalubridade, por exemplo. Eu tenho um exemplo de uma situação, eu era gerente de uma rede de lojas de magazines, onde nós tínhamos também facções de costura e uma costureira que trabalhava na sua casa com nota fiscal, prestava uma prestadora de serviço, ela entrou contra a nossa empresa pedindo insalubridade porque a lâmpada da sala dela, da peça onde ela costurava, era uma lâmpada fraca e ela ganhou a insalubridade por iluminação. Sim. Ou seja, a lâmpada era dela, a casa era dela, a máquina era dela, na casa dela, e ela ganhou a insalubridade. Sim. Pela iluminação. Esse tipo de situação existe ainda? Da iluminação em específico já foi revogada a insalubridade pela iluminação. Mas efetivamente existe, porque o direito de trabalho ele é pautado na proteção ao trabalhador. Mesmo nas terceirizações, deveria a empresa se preocupar e ir verificar os locais, verificar aonde é executado o trabalho, mesmo que não seja diretamente sob a subordinação jurídica dela? Realmente, ela deveria fiscalizar, porque depois, na justiça, a primeira coisa que o juiz vai dizer é que ela tinha o dever de fiscalizar. O pessoal não fiscaliza muito, né? Acaba se preocupando dentro de SEST, mais com o resultado. A preocupação das empresas é mais documental ou de segurança do empregado? Como assim de segurança? A empresa se preocupa em estar com a documentação toda correta para uma fiscalização ou efetivamente ter os funcionários protegidos, os funcionários trabalhando, os acordos sendo cumpridos, sendo atendidos? Eu creio que a preocupação maior da empresa é em manter tudo registrado para fins de fiscalização, como tu disseste, para evitar um futuro problema no reclamatório trabalhista, não especificamente no benefício do empregado. É uma certa cultura isso, né? Acabou se tornando uma cultura, né? O empregado sai da empresa e ajuiza uma reclamatória. E esses, não é falando mal absolutamente do sindicato, mas a gente sabe que tem diversos perfis de... Toda homologação de uma rescisão deve ser feita junto a um sindicato. O funcionário tem o direito de ter assistência e o Estado tem a obrigação de assisti-lo na demissão. Mas tem alguns que a gente percebe que entrou para demissão, para rescisão, para homologação da rescisão, e já sai uma reclamatória trabalhista pronta. Sim, muitas vezes até antes de efetuar a homologação, o empregado já procura um advogado para saber, olha, eu vou ter uma rescisão tal dia, o que eu vou receber, o que eu não vou receber, e já vai pensando em depois ajuizar uma ação. A alta rotatividade dos funcionários
tem a ver com as questões da empresa, da lida do funcionário com a empresa, da empresa com o funcionário? Olha, eu creio que sim, porque se for pensar nos dias de hoje, o pessoal trabalha em torno de 1 ano no mesmo emprego. Em 10 anos ele trabalha em 10 lugares diferentes. Ou seja, ele tem 10 vezes chance de ingressar com uma reclamatória. Ele não fica 20 anos mais no emprego. E o pior de tudo é que o pessoal trabalha nesses empregos diferentes, eles ganham o mesmo salário, normalmente, fazem as mesmas coisas, trabalham com o mesmo tipo de pessoas, mas eles daqui a pouco enjoam, se sentem satisfeitos por algum motivo, não tem, às vezes a motivação, as empresas não investem em motivar esses empregados, e ele acaba saindo desse local e vai para outro fazer a mesma coisa. Seguro-desemprego é um motivador desse turnover alto? Muitas vezes sim, né? Ainda mais o governo, ele acaba facilitando, né, a obtenção de seguro-desemprego, né? É verdade que os funcionários, ou alguns funcionários, eles tentam fazer acordo para trabalhar informalmente e receber o seguro-desemprego? Sim. Isso é crime. Justamente, tanto por parte do empregado como da empresa, né? E isso é comum que isso vá à discussão jurídica? Normalmente, esse tipo de situação não aparece na justiça, né? O empregado ele já não cobra esse período que ele trabalhou recebendo seguro-desemprego, né? Até porque provavelmente o advogado vai acabar orientando ele que é bom nem mencionar isso no processo que ele trabalhou durante esse período, né? Legal. Alguma mensagem especial para as empresas e para os empregados? Eu creio que as empresas têm que cuidar justamente essa parte do relacionamento interpessoal. Talvez através do setor de RH eficiente, alguma consultoria externa, ver se está acontecendo algum problema dentro da empresa, né? Que muitas vezes o proprietário ele nem tem ideia do que está acontecendo, só se preocupando realmente no resultado, né? Não chega a ele a informação? Justamente, ele nem se preocupa em saber se está tudo certo. Legal. Agradecemos a presença, Gustavo. Nosso programa fica disponível sempre a voltares com informações. Leva o nosso abraço ao Alexandre, que não se encontra aqui hoje. Não, mano, sim. E então ficamos por aqui.